Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que algumas pessoas já me perguntaram lá no blog, que é sobre o visto americano. Bom, quem chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, eu sou brasileira de BH e eu tô morando no Canadá por um tempo. E aí algumas pessoas que têm interesse mesmo em vir pra cá, fazer um intercâmbio, sei lá, mudar, migrar, sempre pergunta, né, como que é. Então eu decidi fazer esse vídeo rapidinho, contando mais ou menos. Bom, quando eu vim para o Canadá, eu e meu marido, a gente tirou o visto de trabalho. O visto do Canadá não exige uma entrevista, diferente dos Estados Unidos, tá? Eu contei mais ou menos sobre no vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui de como que eu vim parar aqui. E aí, se você tiver interesse, tá o link aqui embaixo, tá? Eu decidi entrar com os pedidos mesmo pro visto, estando aqui em Montreal. Só eu que pedi o visto porque o meu marido, ele é italiano, ele tem dupla cidadania. Então, quem tem, você tem que entrar no site do consulado para saber se a sua nacionalidade exige que você tenha visto. Tá? No caso italiano, que eu sei e que tem muitos brasileiros que têm a dupla nacionalidade, é só você entrar no site, eu vou deixar o link aqui embaixo do site direitinho, que aí você preenche um formulário, como se fosse avisando que você vai entrar nos Estados Unidos, tá? É um pouco diferente do visto. Para brasileiro, que é o meu caso, eu tive que pedir o visto mesmo normal. Então eu entrei com o pedido de visto, você tem que preencher um formulário online que é DS-160. É um formulário bem extenso, é um pouco cansativo, eles perguntam muita coisa, muita mesmo, todos os seus dados pessoais e um tanto de outras perguntas que eles julgam relevante se você quer entrar nos Estados Unidos. Que quando você está preenchendo o formulário, eles perguntam, né, para que você quer ir nos Estados Unidos. Eu coloquei que era turismo, lógico. E aí, numa parte, eles perguntam onde você vai ficar. Então você precisa de colocar um hotel, uma pousada, algum endereço nos Estados Unidos. Como eu ainda não tinha fechado hotel nem nada, eu olhei aleatório, um possível hotel para ficar sem nada reservado e coloquei esse endereço, tá? É só para constar, não precisa ser o que realmente você vai ficar, tá bom? Então você tem que lembrar de colocar isso aí lá na hora. Então você preenche o formulário, paga uma taxa de 160, precisa de uma foto 5x5 para subir ela no sistema, tá? Na hora que você está terminando sua inscrição, você precisa de uma foto também 5x5 para fechar lá o seu perfil no site lá do consulado. Bom, se você não tiver essa foto, que foi o que aconteceu comigo, eu consegui tirar a foto, só que na hora que eu subi o arquivo, ele falava que o arquivo não dava certo, entendeu? Ele não conseguia identificar minha foto. E aí, mesmo assim, você consegue terminar o processo e levar a foto no dia. Então, é tranquilo se você não tem a foto na sua mão nesse momento e quer entrar com o pedido de visto. Faz e leva a foto com você, tá? Você tem que levar. E aí você passa para a próxima etapa, que é de marcar a entrevista. Comigo foi super tranquilo. Eu não sei se eu tive sorte de entrar num dia bom lá no site, mas assim, era uma quarta-feira, 2h da tarde, eu terminei de preencher tudo. E aí eu fui pra marcar. E aí me deu a opção de ir na entrevista na quinta-feira, 10h da manhã. Então é tipo, mega rápido. E aí eu tinha muitas opções de horários, eu marquei na próxima segunda, assim, era 9h45, eles falam pra eu chegar meia hora antes. Fui, cheguei 9h lá, eu tava lá, ninguém pode entrar com você, tá? Na entrada já, a moça já te pergunta se você tá com o papelzinho que você tem que imprimir, um papelzinho da aplicação que tem o seu númerozinho lá, tipo um número de inscrição, com alguns dados seus, mais o passaporte e a foto 5x5. Então ela já checa isso, e aí depois você aguarda, aí o guardinha te chama pra você passar pela revista, tá? É importante que você não leve notebook nem nada eletrônico grande, porque não pode entrar. Eles têm uma seção lá que eles guardam os celulares desligados, mas é só a caixinha é muito pequenininha, só cabe celular, iPod, assim, coisa bem pequenininha mesmo, tá? Nem tablet eu acho que cabe lá, é um quadradinho assim. Então não leve isso, só leve o seu celular desligado e que na hora que você entrar, passar pela revista, ele vai te dar uma senha
para você guardar seu celular e depois retirar no balcãozinho lá. A revista, né? Você já chega, aí você tem que tirar os casacos, tudo. O cara revista sua bolsa inteira, tá? Você passa no detector de metal e tal, você entra. E o primeiro atendimento que você tem, a moça já separa o seu papel de aplicação, o seu passaporte, a sua foto e põe numa pastinha deles e você pega a primeira fila. Tá, eu entrei nessa primeira fila, era 9 horas da manhã, né? 9 e pouquinho. E aí eu fiquei lá até 9h30. 9h30. Fui atendida nesse primeiro balcão. É como se fosse guichês mesmo. Eu achei que seria uma coisa mais reservadinha, assim, mas não é. É meio que guichê, assim, de banco, e aí você vai e, tipo, a galera escuta, entendeu o que você tá falando? Mas tudo bem. Aí, você chega lá, entrega esses documentos pra moça, e aí ela me perguntou basicamente, né? Ela olhou meu passaporte e tal, perguntou o que eu queria fazer nos Estados Unidos, eu falei que era turismo. Perguntou se eu ia sozinha, eu falei que não, que ia com meu marido. E perguntou o que eu fazia aqui no Canadá, tal, perguntou minha profissão e meu nível de escolaridade. Foi isso que essa moça perguntou. Depois que passa nessa primeira mini entrevista, você vai tirar a impressão digital. Você pega uma outra fila, tira a sua impressão digital e pronto. Depois disso, você senta e espera ser chamado para então entrevista, tá? Aí, o que eu reparei é que a entrevista não acontece exatamente no horário. É um horário, mas é por ordem de chegada, porque aí, como eu tava na fila, eu passei no primeiro atendimento, depois tirei a impressão digital e sentei para esperar. Não é o horário, é quem tava lá vai ser atendido primeiro. Eu acredito que só entra pessoas que estão de horário marcado, né? Na primeira checagem lá que a moça olha o seu papel, ela deve de olhar, tipo, o dia que você tá marcado, entendeu? Mas não, você não é atendido naquele momento mesmo. Eu achei que era assim, mas não é. É por ordem de chegada. Tem uma marcação, mas é por ordem de chegada. Aí eu fiquei sentada, eu esperei mais ou menos uns 20 minutos, tá? Essa parte você espera sentada. E aí depois você vai pra entrevista. A entrevista é numa sala fechada e tem nesse caso tinha 2 guichezinhos. E aí você espera ali, o cara te chama, você vai, tá? Aí você entrega os documentos, a mesma pastinha. E aí ele me fez algumas perguntas, que foi o que eu ia fazer lá, onde eu ia ficar, né? Como eu pretendia ir para os Estados Unidos, se era de avião, de trem, né? Se eu tinha algum parente lá e com quem eu ia e o que eu fazia aqui. Importante. O que é mais importante, eu entendi, né, nesse pedido de visto, é você provar que você tem um vínculo com o Canadá, que você vai ter que voltar para o Canadá, entendeu? Você precisa vir e que você tem algum recurso financeiro para fazer essa viagem. Porque, por exemplo, o moço que estava na minha frente, na fila, ele não conseguiu visto porque a moça falou com ele que ele estava desempregado, aí não podia conceder o visto para ele. Então você tem que ter uma forma de financiar a sua viagem, tá? Porque ele me perguntou, falou assim, o que você faz aqui? Eu faço isso. Eu estudo na Universidade de Montreal. Ok, eu levei todos os documentos, né, e tal, para comprovar, né? Mas ele não me pediu nenhum documento, tá? Ele só, o que você fala, ele acredita. Só ele perguntou quando eu pretendia ir e quanto tempo eu iria ficar e em qual cidade. Aí eu falei, né, o tempo lá que eu queria viajar e tal, onde que eu queria ir, que eu queria visitar. E aí eu aproveitei, né, a brecha, eu falei que eu ia mesmo só a turismo, ficar 5 ou 6 dias, porque eu tinha que voltar, porque eu tinha outros compromissos aqui em Montreal. E foi basicamente isso. Aí ele foi e falou assim, eu vou dar encaminhamento ao seu visto e ele fica pronto em uma semana. E quando você preenche no site já o seu formulário, você já escolhe onde você vai retirar o seu passaporte depois, né? E aí eu já tinha escolhido o lugar e ele foi e me falou, daqui uma semana tá pronto e você pode retirar no seu lugar escolhido. Tá, aí foi isso, saí de lá, eu resolvi, sei lá, 1h30 que eu demorei, saí de lá já com visto garantido. Aí na quarta-feira eu recebi um e-mail do consulado falando que o meu visto já estava pronto, que o meu passaporte já podia ser retirado.
Aí no e-mail eles falavam que tinha a opção de entregar na minha casa pagando uma taxa. Aí a taxa era $18 mais os impostos, ia ficar 21. Aí eu fui e respondi esse e-mail falando, eu tenho interesse que você entregue na minha casa, como que faz pra pagar e tal. Aí, depois disso, passou algumas horas, eu recebi um telefonema da empresa, né, que faz essa entrega, pra pegar os meus dados pro pagamento e pro moço vir entregar. O único ruim é que você tem que passar todos os seus dados pelo telefone, né, que é um pouco chato, né, você passar os seus dados de cartão de crédito. Mas, paciência, acreditei no moço, né? Não tinha o que fazer. E aí eu paguei $21 e eles trouxeram aqui pra mim na sexta-feira. Na sexta-feira já tava aqui em casa. Então foi isso, foi muito tranquilo. Se você não tem problema em falar inglês, assim, eu recomendo que você faça aqui, porque é bem rapidinho. No Brasil eu sei que demora um tempo pra marcar a entrevista e tal, e aqui foi muito rápido comigo. Não sei se eu tive sorte, porque eu vi algumas pessoas falando que demora muito, então, não sei, comigo não foi assim. Eu fui muito bem atendida, tipo, muito bem direcionada, sabe? Tipo, agora você pega essa fila, tira a impressão digital aqui, faz tal coisa, só aguardar. Então, assim, eles foram muito solícitos e é muito organizadinho. Eu gostei muito e é isso, deu tudo certo. Então, se você é brasileiro, tá aqui no Canadá e quer visitar os Estados Unidos, é super simples. Vou deixar o link aqui embaixo de tudo que eu fiz, de todos os passos, tá? Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau!